verso bem conhecido, que nós comentamos bastante. A palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Pai, a Tua palavra, mais uma vez, está diante de nós, e nós temos esse privilégio de ter acesso a ela, de poder ouvi-la, poder lê-la. Pai, isso é uma bênção na nossa vida. E agora, nesse momento do culto, precisamos ouvir a Tua voz. Nós não estamos aqui para ouvir homens falando de doutrinas, de filosofias, de histórias, mas sim a palavra que procede do Senhor, que é a única verdadeira, é a única que alimenta verdadeiramente, a que liberta do erro e do engano. É essa que nós precisamos para ajustar a nossa vida aos princípios da Tua palavra. Por isso, te pedimos em oração mais uma vez, vem falar conosco, pelo poder do Espírito Santo, ministra ao nosso coração. E usa, Senhor, a minha vida, que eu entrego nas Tuas mãos mais uma vez, pedindo graça e misericórdia e clamando que a unção do Teu Espírito esteja sobre mim, me capacitando a ministrar a Tua palavra, para que todos nós aqui sejamos abençoados esta manhã. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto que acabamos de ler fala de algo muito importante, renovação da nossa mente. E, na verdade, o assunto que eu quero compartilhar contigo essa manhã, olhando para a Bíblia Sagrada, é algo que ocorre com todos nós durante a nossa vida cristã. Você que é cristão, assim o é porque um dia rendeu-se a Cristo. Não é assim que funciona? Você entregou a sua vida para Cristo porque confiou na mensagem do Evangelho que diz que Ele morreu pelos seus pecados. Você então reconheceu que tinha pecados, reconheceu que tinha uma dívida perante Deus que seria impagável e recebeu aquele pagamento que Jesus fez por você ao entregar a vida dele no seu lugar. Então, ao receber essa mensagem, ao crer no Evangelho, você experimentou um novo nascimento. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo e te fez concordar com Deus de que você era um pecador e que precisava da sua graça, da sua misericórdia. E a partir desse momento que chamamos de conversão, começamos uma nova vida, como a própria Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. E nessa nova vida nós estamos caminhando desde o momento da conversão. É isso que você tem feito, é isso que eu tenho feito. E isso vai ser assim até o dia que o Senhor nos chamar. Mas fomos perdoados, mas a pergunta que eu te faço, ainda cometemos deslizes? Ainda cometemos pecados? Obviamente que sim. Então nós estamos diante de um problema, e a própria Bíblia fala sobre isso, que na nossa luta contra o pecado ainda não resistimos até o sangue. Então ainda há muita luta pela frente, e uma realidade da vida de todo cristão é que nós vamos lutar contra o pecado. O homem do mundo não luta contra o pecado, ele simplesmente o aceita como algo normal da sua vida e continua vivendo da mesma forma. Mas nós que estamos em Cristo sabemos do que quanto é mal o pecado, então nós lutamos contra o pecado. Mas por quanto tempo? Irmão, pela vida toda. Até o final, nós estaremos em luta contra esse pecado que certamente vai nos assediar dia a dia. E o grande problema de muitos de nós cristãos, das igrejas ao redor do mundo, é que a gente assume estratégias diferentes para lutar contra o pecado. Muitas pessoas não entendem essa luta e lutam no ambiente errado. E lutam, às vezes, contra o inimigo errado. E se você luta contra o inimigo errado, você não vai ter vitória. Concorda? Você só vai ter derrota. Então eu queria, com essa mensagem, tentar mostrar um pouco para nós qual é a nossa luta e de que forma nós temos que travar essa batalha. E segundo Paulo nos disse nesse texto, ele diz: não vos conformeis com este século, não tome a forma do presente momento. É mais ou menos isso que significa, não é? Mas se transforme através da renovação da sua mente.
A mente, esse é o problema, a nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que permeia os nossos pensamentos. Esse é o problema e é isso que precisa ser renovado, transformado, segundo diz aqui o apóstolo Paulo, para que a gente possa verdadeiramente experimentar algo novo, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu creio que para nós não há nada melhor do que estarmos no centro da vontade do Senhor. Você deseja isso? Você deseja saber que a sua vida está de acordo com a vontade de Deus? Mas para que isso aconteça, o que Paulo diz? Eu preciso renovar a mente, fazer uma faxina aqui dentro, né? Fazer uma limpeza nos meus pensamentos. Para compreender e andar de acordo com a vontade de Deus, eu preciso disso. E isso acontece a partir da minha conversão. Antes dela, não há como homem natural experimentar uma renovação de mente, porque a sua mente ainda está cativa, ele ainda é prisioneiro do pecado. Mas nós que somos livres podemos experimentar isso, porque na salvação a gente se reencontrou com Deus. É a reconciliação do homem com Deus, e assim diz a Bíblia sobre Cristo, ainda na carta aos Romanos, no capítulo 5. Ele nos justificou, ele nos reconciliou, como se estivéssemos brigados. Agora ele fez a paz entre nós e nosso Deus. Então nós temos condição de experimentar essa vida, essa renovação para viver na vontade de Deus. E de acordo com a Bíblia, eu quero ler contigo rapidamente 1 Coríntios 6,17, é um versículo que eu já citei diversas vezes aqui em pregações, mas que é muito importante para a gente entender a área em que vamos lutar contra esse inimigo. Diz assim, 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aqui Paulo nos dá uma chave muito importante para interpretar e para compreender essa luta e quem é o nosso inimigo. Ele diz que você que se uniu ao Senhor. Porque eu me uni, porque eu me rendi, porque o Espírito Santo me convenceu e passou a habitar em mim. E quando isso aconteceu, ele diz aqui, eu me tornei um espírito com Deus. A ação do Espírito Santo se deu no meu espírito. E é aí que a gente às vezes se engana em relação a esse assunto de luta contra o pecado. Muitas vezes nós pensamos que a conversão se deu na mente. Não, a conversão não se deu na mente. Ela se deu no espírito. E outros ainda pensam mais errado ainda, achando que a conversão se deu no seu corpo. Não, o seu corpo não se converteu. Foi o seu espírito que se converteu, não a sua mente, não o seu corpo físico. E ali a palavra de Deus nos diz, através de Paulo, que nos tornamos um espírito com o Senhor. O meu espírito está ligado ao Espírito de Deus por causa da minha conversão e a partir dali, então eu preciso entender essa luta que nós temos pela frente. E é nesse momento que começa essa fase de renovação da mente. E aí eu preciso entender como é o ser humano. Não sei se já está sendo projetado ali, ó, esse cartaz que eu já mencionei algumas vezes aqui, para nos mostrar como nós somos. Essa é a essência do ser humano, corpo, alma e espírito. Você crê nisso? Você é um ser de 3 partes, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida, naquele que ele formou do pó da terra. Formou um corpo, soprou um espírito e ele se tornou, o que diz o versículo? Alma vivente. Corpo, alma e espírito. Essa é a nossa composição. Como eu disse a você, você convertido se tornou um espírito com Deus. E o corpo e a alma? O corpo e a alma estão na ruína ainda, irmãos. O corpo e a alma não se convertem. O corpo e a alma não experimentam isso, esse novo nascimento. Ele se dá no nosso espírito. E é aí que a gente às vezes erra o alvo da luta. Porque quando Paulo fala da mente, o corpo a gente sabe o que é. É essa carne que veio do pó e a Bíblia diz que vai voltar ao pó. Você veio do pó e vai virar pó de novo. Concorda? Mas com o espírito você se tornou uma alma vivente.
Essa alma que somos nós reúne todas essas coisas que envolvem a nossa vida. Nossa mente está na alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas mágoas, sentimentos bons ou ruins, alegria, tudo isso está na alma. Então nós estamos o tempo todo vivendo sob a influência do estado da nossa alma. Se você está abatido, é porque a sua alma está abatida, como pergunta o salmista. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque ela está sofrendo algo ruim, ela está sofrendo uma influência ruim, negativa. Então o problema está na alma. O espírito está pronto, né? Mas o problema mora na nossa alma. E uma coisa que é importante, nós temos um inimigo comum. Quem é o nosso inimigo? Satanás. A Bíblia o identifica pelo nome. E Satanás deixou raízes na nossa alma durante o tempo em que vivemos fora de Cristo. Quantos de nós aqui chegaram a Cristo com uma longa história para trás? A maioria. Ninguém nasce cristão. É outra coisa que é preciso entender, não é? Aquele filhinho que você cria com todo carinho na igreja não quer dizer que ele é cristão, não. Se ele não se converter, ele é ímpio, não é? Até a idade ele tem que em um momento tomar uma decisão, entender o pecado, entender que só Cristo pode perdoá-lo e render-se a Cristo. Ser criado na igreja não faz ninguém um cristão. Então nós todos temos uma história de passado, antes da conversão. Muitos com pactos, com problemas dos mais graves possíveis, ou mesmo os outros que não tiveram coisas assim, foram durante a sua vida regressa influenciados por Satanás. Porque a Bíblia diz, estávamos como seus prisioneiros, prisioneiros do pecado. Então há marcas que ele deixou no nosso velho homem. O apóstolo Paulo é aquele que fala várias vezes a respeito do velho homem, que precisa ser despido. E quando a Bíblia fala do velho homem, está falando dessa associação da alma com a carne, influenciando, abatendo, né? E tentam eles impedir a renovação da nossa mente. Então o que esse quadro mostra para a gente aqui é a batalha. Como a Bíblia fala, a carne milita contra o espírito. Mas para você entender olhando para o quadro, quem é que está no meio do caminho aí? A alma. No meio dessa briga está a alma. A carne briga contra o espírito. Mas por que ela briga contra o espírito? A gente pensa assim, porque a carne quer pecar, o espírito não quer que a carne peque, e fica aquela briga. Mas há um componente adicional que é a alma, que nós estamos esquecendo, que é a mente que precisa ser renovada, como Paulo falou. E esse componente adicional está bem aí no meio dessa briga, porque eu digo a você, os dois brigam pelo controle da alma. O espírito já está salvo, mas a alma, muitas vezes, ainda está em conflito. Por isso que nós vemos muitos cristãos, eles são genuínos, mas vivem conflitos enormes na sua mente, na sua alma, não tem paz. Jesus me deu a paz, mas tem gente que está na igreja e não tem paz. Jesus fez algo maravilhoso na nossa vida, mas muitos de nós não experimentam isso, porque a alma está em conflito. Então eu digo, a carne milita contra o espírito pelo controle da alma. E outra coisa que esse quadrinho mostra aí, não sei se dá para você ver, é que no meio tem uma portinha. Tem uma portinha da carne para a alma e uma portinha da alma para o espírito. Essas duas portinhas nunca estão as duas abertas. Essas portas são excludentes. Quando uma está aberta, a outra está fechada. E é isso que eu quero que você consiga entender para você poder lutar melhor contra a questão do pecado e o sossego da sua alma, para que você tenha de fato a paz. Entenda que essa comunicação da carne com a alma ou do espírito com a alma não podem acontecer ao mesmo tempo. Quando o espírito está com a porta aberta para a alma, a da carne se fecha. Mas, ao contrário, quando a carne está em plena comunicação com a alma, a do espírito é interrompida. Não ficam as duas abertas nem as duas fechadas. Sempre uma está aberta e a outra está fechada. Então a carne que milita contra o espírito pelo controle da sua alma, que está ali escrito também, a carne, o velho homem, na alma, a mente, o desejo, as emoções, e no espírito, a nova criatura.
Você já é uma nova criatura, mas agora o seu espírito precisa influenciar a sua alma. Aquilo que aconteceu, a conversão, você se tornou um espírito com Deus, agora isso tem que influenciar a sua alma. Tem que te dar paz, tem que te dar sossego, tem que te dar estabilidade emocional, tem que te dar estabilidade de desejos. Olha lá, o desejo, a mente, as emoções. Quantas são as pessoas que estão na igreja, mas são desequilibradas emocionalmente? E por que são desequilibradas? É porque o espírito não está funcionando? É porque a conversão não foi genuína? Não, é porque a porta está fechada. Simplesmente a outra está aberta. E a carne, o velho homem, com seus desejos, com as suas emoções, que é algo que não se converte, já disse aqui em várias pregações, carne não se converte. Por isso que carne vem do pó e volta para o pó. Se convertesse, não voltava para o pó. Entendeu? Carne não serve para nada. É para a gente viver nela, mas com a influência do Espírito sobre a alma, e isso então acalma toda a nossa vida. Então eu preciso entender que a carne não vai se converter e que toda tentativa de tentar dominá-la vai dar em fracasso. E aí que eu digo que muitos de nós lutam contra o inimigo errado. Você diz assim, a minha carne quer pecar. Novidade. Todos nós, todas as carnes de todos nós querem pecar. Nenhuma carne nossa quer se santificar. E aí você tenta santificar a carne. Vai dar em nada. Prejuízo na certa. Não vai conseguir nada e ainda vai ficar frustrado, ainda vai ficar decepcionado, às vezes até com Deus. Porque você tenta santificar algo que não vai ser santo nunca. O que você vai fazer com a carne é dominá-la. Assim a Bíblia coloca. O apóstolo Paulo diz, faça morrer a sua velha natureza. Ele não diz, tente botar ela santinha. Tente fazer com que ela goste de coisa boa. Não, ela não presta. Carne não gosta de coisa boa, ela só gosta de porcaria. Então, se você tenta dominar a carne, tentando santificá-la, é isso que eu digo, você está usando as armas erradas contra o inimigo errado. Então, essa ação do inimigo na nossa carne, no nosso velho homem, deixou sequelas aí na nossa alma, tentam impedir a transformação que Deus deseja. Por isso Paulo disse, transformai-vos pela renovação de quem? Da mente, que está onde? Na alma. Então a alma precisa ser transformada. E aí, quando eu não consigo isso, eu não consigo viver na vontade de Deus. Porque eu estou sempre tendo derrotas nessa área. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pense agora junto comigo. O que Deus deseja é que você continue vivendo do jeito que você tem vivido? Ou Ele quer transformar alguma coisa ainda dentro de você? Alguns de nós aqui que não precisam mais de nenhum tipo de transformação ou ação de Deus, tá bom do jeito que tá? Tá? Se tá, pode morrer agora. Melhor, né? Porque antes que estrague, né? Morre logo. É melhor morrer logo no jeito que tá bom do que aconteça mais alguma coisa e você estraga. Então, eu acho que a gente está todo mundo aí nesse processo de melhoria contínua da nossa vida. E aí, quando eu pergunto qual é a vontade de Deus para a minha vida, a Bíblia vem dizer que Deus é que sabe que planos tem a nosso respeito, que são planos de paz e não de guerra, que a vontade de Deus é boa. Então eu vejo Deus tendo uma vontade maravilhosa para a gente, tendo planos maravilhosos para nós. Mas aí você diz, mas a minha vida não acontece. Mas a minha vida está um inferno. Quantos já disseram isso? Né? Minha vida está um inferno. Por que está um inferno se você é cidadão do céu? Tem alguma coisa acontecendo, né? Então Deus tem planos perfeitos. Deus tem vontade perfeita, mas ela nunca chega a se cumprir, porque você não renova a sua mente. Então você não experimenta a vontade de Deus. Eu preciso conhecer os caminhos de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. O nosso desafio não é simplesmente estar na igreja, mas conhecer a sua palavra. O nosso desafio não é simplesmente mostrar ao mundo que somos crentes com a Bíblia debaixo do braço, mas conhecer a Bíblia que nós carregamos e os planos perfeitos que Deus tem para nós. Então, veja o que diz o salmista aqui no Salmo número 25. Vamos ler alguns versículos aqui do Salmo 25. Primeiro o verso 4 e o verso 5. Davi diz assim, faze-me, Senhor, conhecer o quê? Os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas.
Eu preciso aprender o caminho do Senhor. Você precisa, nós precisamos aprender as veredas de Deus. E aí ele diz, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então Davi pede a Deus que ele conheça os caminhos, que ele conheça a vereda e que ele seja guiado nesse caminho, ensinado nesse caminho. Primeiro ponto, nós precisamos do ensino da palavra de Deus. Irmãos, hoje há muitas pessoas na igreja, mas que não conhecem a Bíblia. E que estão simplesmente conformadas com isso. Como se fosse algo inatingível, como se fosse algo que é para alguns poucos e escolhidos e entendidos. A palavra de Deus é para todos. Mas essa busca é individual. A igreja tem elementos. Tem pregação, tem escola bíblica dominical, tem várias oportunidades, tem célula, tem um monte de coisa. Mas quem é que tem que buscar? Sou eu. O salmista desejoso aqui, ele diz, Senhor, eu quero conhecer, eu quero que o Senhor me guie, eu quero que o Senhor me ensine. Então eu preciso buscar a Deus. Eu preciso correr atrás disso. Mas a gente conhece um monte de coisa no mundo e não conhece nada da palavra de Deus, nada da vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? Está na Bíblia. Não é algo esotérico, escondido, é algo revelado. A vontade de Deus está revelada e ela está na Bíblia. Mas eu tenho que querer. Você quer aprender um monte de coisa, mas você sabe um monte de coisa, mas você não quer aprender o principal. Então começam aí muitos dos nossos problemas nessa área. Agora veja o versículo 8 do Salmo 25 ainda. Diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Você vê que Deus aponta o caminho? Ele aponta. Qual é o caminho, irmãos? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus apontou. Você quer o caminho? O caminho é aquele ali. Agora, quem é que tem que ir? Quem tem que ir é você. Não é? Ele obriga alguém a andar nesse caminho? Ele pega alguém na coleira e puxa e leva por esse caminho? Não, ele não faz isso, mas ele aponta o caminho. Então o caminho já existe, você já sabe qual é, e agora você tem que andar nele. Como diz Paulo, da maneira como você recebeu a Cristo, agora andai nele. Ande nesse caminho, não se afaste desse caminho. Veja o versículo 9 ainda do Salmo 25. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Agora ele coloca o conceito da humildade. Então ele diz, olha, o Espírito que gera essa humildade em nós, essa mansidão, para que a gente conheça o caminho. Quanto mais altivo, menos a gente pensa que precisa conhecer. Quanto mais você se acha, num português mais claro, menos você acha que precisa ser achado, né? Porque você já se acha. Então, a humildade é importante. E quem é que vai colocar essa humildade de Deus em nós? É o Espírito Santo, que operou na nossa conversão. Então o Espírito Santo fica o tempo todo naquele cartaz ali tentando abrir a porta para atuar na sua alma. O Espírito Santo já está com Deus, porque você é um espírito com Deus, e ele está o tempo todo querendo influenciar a sua alma, seus pensamentos. O tempo todo querendo colocar humildade em você, o tempo todo querendo te dizer, vai para a igreja, o tempo todo dizendo, vai à escola bíblica, muda de vida, para de ler essas coisas, para de ver isso, e lê mais a palavra, busca mais o conhecimento. O Espírito Santo está lá o tempo todo querendo abrir aquela porta, e a porta está fechada. Por quê? A outra da carne está aberta. E aí quando abriu a da carne, a do Espírito, pum, fecha. É como se uma empurrasse a outra. Você fecha a da carne, a outra lá se abre. Mas ao mesmo tempo, se essa aqui fechar, a outra se abre. Então fica essa briga porque o Espírito Santo quer nos dar essa humildade. Para nós buscarmos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, através da sua palavra. Veja o que diz mais o Salmo 25, agora no versículo 12 em diante. Ao homem que, qual é a palavra aí? Teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aqui tem outro ponto, o temor. A humildade, já vimos, vai me conduzir. E o temor vai tornar possível que isso aconteça. O homem que teme, Deus o ensina
no caminho que ele deve escolher. Então, o que a gente precisa? Temer mais a Deus. Não é o que nós precisamos? Da influência do Espírito Santo para ser mais humilde, para temer mais ao Senhor, porque temendo a Deus, eu sou levado a conhecer o seu caminho, o caminho que eu devo escolher. Eu sou levado à intimidade de Deus. Então é necessário ser instruído por esse temor. Então muitas vezes o que falta na nossa vida não é força de vontade, que é aí que as pessoas se enganam, porque a força de vontade é a tentativa da carne controlar a carne. Vocês sabem que isso não dá certo. Quer ver que não dá certo? Você quer comer, sua carne quer comer. Você diz assim, não vou comer. Aí você faz uma força de vontade, não vou repetir. Aí você consegue isso uma semana. No 8º dia você já caiu por terra, tudo isso, né? No 8º dia a força de vontade já foi para o espaço. Porque ela não sustenta. Ela a princípio parece que dá certo por algum tempo, mas depois ela cai. Porque a mente não mudou. É o que eu costumava dizer, né? Muitos de nós hoje estão fazendo a cirurgia bariátrica. É ótimo da pessoa, mas se você fizer a bariátrica, você diminui o seu estômago. Mas se não operar a cabeça, não funciona. Eu tinha um médico amigo que era um cara bambambam nessa cirurgia. Ele me falava, olha, eu fiz cirurgia milhares já, mas as pessoas bebem leite condensado. Aí não adianta, entende? Você não come mais um churrasco de 1 quilo, mas você toma 2 potes de leite condensado pela goela, é a mesma coisa, o número de calorias é o mesmo. Então, se não operar a mente, não adianta operar a barriga. E essa é a luta errada que a gente faz. A gente fica tentando dominar a carne, e ela é indomável, irmãos. E como é que você tenta? Com a alma tentando dominar, não dá. É o espírito que tem que fazer isso. Porque a alma está conflitada também. Ela está sob a influência da carne, a porta está aberta, a carne e a alma estão trocando figurinhas, o espírito está fechado. Então o que você tem que fazer é dominar a alma com o espírito, e aí a alma acaba cessando a influência da carne, porque a porta se fecha. A carne continua do mesmo jeito, querendo as mesmas coisas, procurando fazer as mesmas coisas, mas agora a sua alma está em paz. Agora a sua alma está sob a influência do Espírito. E agora as coisas começam a mudar, começam a se transformar. Então por que os planos de Deus não se realizam na vida de muitas pessoas? Porque simplesmente essa pessoa não consegue renovar a sua mente. Lembra do texto que lemos no início? Transformai-vos. Como é que eu me transformo? Eu vou fazer uma ginástica, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou fazer um jejum. Não, a Bíblia não diz que essas coisas transformam a gente. A Bíblia diz que o que transforma a gente é a renovação da mente, que é a tal da alma que muitas vezes está conturbada e não deixa você ter paz e muito menos prosperar. Então o Espírito tem perdido a batalha pela alma. E quando ele tem perdido, quem tem ganho é a carne. A carne domina a alma e aí, é como diz o ditado, junta a fome com a vontade de comer. Porque a carne dominou a alma, então a alma tende à carne em tudo que ela quer. E você fica nesse ciclo vicioso. E aí quando consegue abrir um pouquinho a porta do Espírito e fechar da carne, você experimenta algo novo e tal, mas daqui a pouco ela abre de novo. Então a mente não é renovada. Então, o que eu vou fazer? Diante de tudo isso que eu falei para você, talvez fique a dúvida. Então tá bom, o que a gente faz, né? Algumas pessoas dizem assim, não, já sei, vou me controlar. Mais uma vez, partindo do princípio errado. Já sei, vou me policiar, vou dominar meus sentimentos, vou dominar minhas emoções. Irmãos, quem de nós consegue dominar sentimentos e emoções? Fala sério comigo. Você é um monge tibetano, você é um eremita lá no alto monte, super espiritual. Eu chego com um martelo e dou uma martelada no teu dedo mindinho. Você controla as suas emoções nessa área? Ninguém controla emoção, coisa nenhuma. Tem irmão que é uma bênção na igreja e entra no carro, vira um bicho, briga com todo mundo, abre a janela, xinga. Ninguém controla emoção. Não vem com essa não, os irmãos são ódios na igreja, tem um futebol na igreja, aponta um quebra-perna do outro, daqui a pouco briga, sai rolando. Não, eu controlo. E controla emoção o quê, irmão?
Qual de nós consegue controlar sentimentos, emoções, raivas incontidas? Tudo isso está à flor da pele quando a porta para a carne está aberta, porque a carne demanda, a carne pede, é a carne que se ofende. Então ela fustiga a alma. Olha, você vai deixar isso assim mesmo? Vai ficar por isso mesmo? E aí fica aquele ciclo vicioso interminável. Você vai controlar suas palavras, vai controlar suas atitudes. Nenhum de nós tem esse poder usando apenas a alma ou a carne. Quem faz isso na nossa vida é o Espírito. Ou talvez alguns até digam, não, tá bom, o pastor falou que tem que ler a Bíblia, então eu vou me convencer pela leitura da Bíblia. Eu vou ler tanto até que também não vai dar certo. Porque não é na carne, não é na alma a leitura, ela é no Espírito. Como já disse várias vezes, se a carne milita contra o Espírito, como em qualquer luta, quem vence é quem está mais preparado. 2 lutadores, quem vence é quem está mais alimentado, quem está mais forte, quem tem mais vitamina, quem está mais preparado fisicamente, é esse que vence a luta. Na carne contra o Espírito, então, a palavra é para alimentar o Espírito. Mas não é para controlar, não, então eu vou me controlar, porque aí você está tentando usar a alma também, mais uma vez, para tentar controlar a carne, e não vai dar certo, porque é a carne que acaba controlando a alma. E aí sabe o que acontece? O efeito contrário. A pessoa se decepciona. E quantos no nosso meio estão decepcionados consigo mesmos, não é? Com a maneira como vivem a vida cristã, é dizer, isso não tem jeito, não, eu luto, e a minha vida não muda. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo que escreveu, ele disse, o que eu faço, o que eu quero, eu não faço o que eu quero, e o que eu não quero eu acabo fazendo. Essa é a nossa natureza. Então a gente vai ficar decepcionado, eu não tenho jeito, eu não tenho, porque você está lutando errado, com as armas erradas, tentando controlar o que é incontrolável, ao invés de aperfeiçoar aquilo que já está com Deus, que é o Espírito. É ali que nós temos que investir, e quanto mais decepcionado e triste eu fico, você como cristão, triste com você mesmo, aí você daqui a pouco fica triste com a igreja. Esse negócio de igreja não funciona, não. Eu até tentei, mas não. Eu volto e meia, caio de novo. O pastor fala lá, mas isso não acontece na minha vida e tal. Então você fica triste com você, fica triste com a igreja. Daqui a pouco está no mundo de novo. Por que que isso acontece? Porque essas tristezas e essas decepções, aonde elas estão mesmo, lembrando do quadrinho lá? Aonde estão essas emoções? Na alma. Então quem é que fez isso nela? Não foi o Espírito. Quem colocou essa tristeza na sua alma, quem colocou essa decepção com você, com a igreja, com o mundo, com todo mundo, você vê assim, alguém cai na igreja, você vai, tá vendo, tudo é igual, lá, isso é uma falsidade. Quem é que colocou isso na sua alma? Quem colocou não foi o Espírito, quem colocou foi a carne, porque elas estão sempre ligadas, a porta está escancarada e nada muda por causa disso. Então, quanto mais decepcionado e triste, mais a minha alma fica inquieta. E quanto mais inquieta a minha alma está, mais eu procuro alimentar a carne. Esse é o princípio do drogado. Por que muitas vezes as pessoas se drogam? Porque sua alma está inquieta. Então ela vai dar à carne algo que a carne está pedindo, que é uma sensação, que é um barato, para tentar acalmar uma a outra. Completa furada isso, irmãos. É assim que vem a comida compulsiva, aquele que compra compulsivamente. Por que tem gente que compra? Eu estou estressado, vou para o shopping. Quem tem dinheiro é fácil, né, irmão? Esse estresse é bom para rico, né? Pobre não consegue não, né? Pobre vai comer, né? Comer feijão com farinha, enche, fica com a barriga grande, sei lá. Mas a pessoa busca uma fuga, ela busca alguma coisa para se tornar um adicto, né? Um viciado, em alguma coisa que venha tentar dar paz à sua alma. A paz na alma não vem da carne. E nem a carne será de alguma forma alimentada pela alma. Vai ser sim, mas só com porcaria. A alma só vai fornecer porcaria para a carne que a carne está demandando. Aí vem a droga, vem o vício, vem todo tipo de coisa na expectativa. Quando eu tomo isso, quando eu como, quando eu compro, quando eu tenho esse prazer, isso me faz esquecer do mundo.
isso me faz esquecer da minha realidade, que é tão perniciosa, que é tão cruel, que é tão ruim. E isso entra num ciclo vicioso. Porque quanto mais a pessoa faz isso, mais a alma se ressente. E ela fica naquela roda que não para. Por isso a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Porque é uma mola contínua que mexe a vida da pessoa e ela fica assim. No mundo isso já é assim, com quem lá está. Mas o triste é quando a gente vê isso na igreja. Com gente que eu acredito até se converteu mesmo. É um espírito com Deus. Mas o espírito é tão fraco, está tão de lado, que a porta nunca abre para a alma. E a alma está sempre nesse troca-troca com a carne, tentando de alguma forma, de alguma sedução, em algum prazer, trazer a paz que só pode vir do Espírito. E é esse o problema de muitos de nós. E o que eu preciso então fazer, respondendo a essa pergunta que não quer calar? Abra comigo Hebreus capítulo 10. Primeira coisa que eu preciso fazer é parar de me culpar. Parar de me culpar. O sentimento de culpa é um sentimento destrutivo. Entenda isso. Eu não estou dizendo para você se cauterizar. Não entenda assim. Cauterizar é horrível, porque aí você começa a pecar sem nem se preocupar, né? Mas o que eu digo a você, pare de se culpar e reconheça a escravidão da sua alma. Porque a gente diz assim, não, eu sou crente, eu sou livre. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo é livre. Se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. E a pessoa então se recusa a reconhecer. É como esses programas de auxílio a drogas, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, gordos anônimos, sei lá. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Reconhecer que eu sou culpado. Reconhecer que eu sou escravo, que eu sou dependente desse problema. Então o primeiro passo é reconhecer a escravidão da sua alma. Reconhecer que ela está vivendo nesse processo de escravidão e que você então olhando para ele percebe que algo precisa mudar. Esse é o reconhecimento inicial que vai dar o impulso para que a vida comece a mudar e para que a alma comece a acalmar e que o Espírito comece a influenciar a sua alma. E agora em Hebreus capítulo 10, no versículo 7 ao verso 10, está escrito assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O autor de Hebreus nos diz como funciona o processo de santificação. Remove-se um passado para que se estabeleça algo novo. Quem está em Cristo, nova criatura. Coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o primeiro passo do entendimento. E aí não é mais sacrifício, não é mais oferta, não é mais retaliação do próprio corpo, né? Alguns tentavam resolver isso, lembra no passado? Ah, eu pequei, aí ia para o quarto, se chicoteava, para lá e para cá, chicoteava para lá e para cá. Marcava as costas toda semana que vem, estava lá de novo. Não era assim que funcionava? Não há mais sacrifícios, não há mais ofertas, não há mais oblação pelo pecado. O que existe é Jesus. Jesus que está aqui, que está disponível a cada um de nós. Que o buscarmos nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo por nós, uma vez por todas. Jesus morreu uma única vez pelos meus pecados. Eu não preciso matá-lo toda semana. Ele já morreu uma vez por mim. Eu preciso trazer para minha mente, para minha alma, a consciência que o meu espírito me dá de que eu sou um com Cristo e que Cristo já fez o que tinha que fazer por mim. E aí eu vou parar de lutar, no bom sentido.
parar de me culpar, parar de tentar por mim mesmo resolver e buscar a todo custo a minha dependência completa de Jesus, para resolver qualquer uma das questões que abalam a minha alma, que abalam os meus pensamentos, que tentam mudar as minhas emoções. Eu vou apresentar isso tudo a Cristo, porque Ele já fez o que precisava ser feito. E muitas vezes a gente fica dizendo, Senhor, olha o que eu estou fazendo. Senhor, me muda. Senhor, não deixa eu fazer isso. Mas Ele já fez. Agora é você. Agora é você, mas não tentando lutar por você mesmo. Mas é você se entregando a Ele. Não mais com sacrifícios ou oblações, mas com entrega. Colocando diante dele a tua alma, abatida, como disse o salmista. Por quê? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então é a Ele que você precisa recorrer. Não é a sua força de vontade. Não é a propósitos que você faz, porque os propósitos não são firmes. Eles falham. Então a gente recorre a Cristo, como está escrito no texto que nós lemos. Ele conheceu, Ele cumpriu, como diz o texto, a vontade de Deus, para que nós pudéssemos conhecê-la e também cumpri-la. Para que a nossa mente fosse renovada com aquilo que Cristo fez por nós, e não com pensamentos próprios a respeito de nós mesmos. Então o que está escrito é que você já é santo no seu espírito. Isso é uma coisa que eu preciso entender. Como é que eu me santifico? E no meu espírito, eu já sou santo. Porque eu não sou um espírito com Ele, como lemos aqui em 1 Coríntios 6,17. Eu já sou santo. Agora, como é que isso se reflete na minha carne? Minha carne vai ficar santa? Não vai. Entenda a sua carne. Entenda as suas limitações. Não se decepcione se daqui a 30 anos de igreja a tua carne ainda está lá beliscando no teu ouvido, faz isso, faz aquilo, pega isso, pega aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Ela vai sempre estar fazendo isso. E aí você acha que a falha é sua, porque eu já tenho muito tempo de igreja e a minha carne não se converteu. Ela não vai. Quem se converteu é o seu espírito. Agora, apoie a sua alma nisso, que ela busque do seu espírito isso, para que ela sossegue. Porque se sossegar a alma, a carne vai continuar tentando, mas a porta vai estar sempre fechada. Ela vai continuar tentando, mas a porta vai estar sempre fechada. É como a Bíblia diz, ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Então você vai ser tentado a vida toda. Todo o tempo a mente vai estar pensando, vai estar querendo, vai estar buscando. Você diz, não, porque a minha alma está tranquila. Não, porque a minha alma está em paz. Não, porque eu não estou com ânsia de nada. Não estou vivendo ânsias. Ai, que angústia. Ai, eu não tenho. Ai, eu não... Não, eu estou com Deus. Jesus já morreu por mim. Jesus já me salvou. Eu estou salvo em Cristo. Eu estou com o Senhor. E ninguém pode me arrebatar das suas mãos. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho dúvidas. Eu estou em paz. A alma vai fechar a porta para a carne. E por mais que ela tente bater, essa porta não vai se abrir. Não use a palavra de Deus simplesmente como uma lei no seu coração. Do pode, do não pode, do isso, do aquilo. Mas viva com Deus. Quem vive com Deus conhece a sua vontade. Não faça apenas uma lista. É o que muitas pessoas às vezes querem da igreja. Pastor, faz uma lista aí do que pode, do que não pode. Não existe essa lista. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixo dominar por nada. O deixar-se dominar é quando a alma é capturada. E aí a carne vai receber o que ela quer, o vício que ela quer, o alimento que ela quer, tudo que ela quer, e isso vai ser assim. Então não há essa lista. Mas existe sim paz em Deus, existe sim busca do Senhor. E a porta da carne fechada, tentado, mas não caído. Tentado, mas não cede. Então é esse o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Veja o que diz ainda no texto em Hebreus 10, o versículo 14.
onde ele diz assim, porque com uma única oferta, quantas ofertas? Única, presta atenção, aperfeiçoou, por quanto tempo? Para sempre. Quantos estão sendo santificados? Ele fez só uma oferta. Jesus não morre todo dia por você, ele já morreu por você. A oferta única foi feita. E com essa única oferta, ela garantiu para sempre o aperfeiçoamento. Para sempre está garantida a sua melhora. É só você estar com Ele. É só você alimentar o seu espírito. Mas o que a gente faz, por isso eu ainda falei aqui antes do culto, culto de quinta, culto de hoje à noite, célula, você tem alimentado? Você tem? Não, não tem. Mas a carne, todo dia alimenta. A carne é celular rolando vídeo, a carne é televisão, é Netflix, a carne é tudo, é jogo, é o que for. A carne todo dia tem comida fresquinha. E o espírito, para você ver aqui, é uma luta que o pastor tem que ficar implorando. Dá para entender? Por que que perde? Por que que cai? Por que que angustia? Por que que não tem paz? Por que que não melhora? É uma coisa simples. Vence a luta quem é mais alimentado. Vence a luta aquele em quem você investe mais. Você investe mais, ele vence. Você investe na carne ou no espírito? No que nós investimos? Essa é a grande resposta que precisa ser dada. Ora, versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Então não sou eu que trago, mas é o Espírito que coloca. Não sou eu que pego a palavra e a transformo numa lei, mas é o Espírito que a escreve no meu coração. O Espírito que eu já tenho, não é o que eu vou obter. Quem é salvo já tem. Então tudo já está estabelecido. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. De nenhum modo, das suas iniquidades. Por quanto tempo? Para sempre. Olha a importância da culpa ser mandada embora. Porque Deus, Ele não lembra mais dos pecados. Ele não lembra mais das iniquidades. E não é por 5 anos, não é por 10 anos, não é por um prazo de validade. Qual é o prazo aqui? Para sempre, eternamente. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Se o pecado já foi perdoado, não há o que eu ofertar para compensá-lo, porque isso já foi feito. Não há o que mais fazer para ser perdoado. Por isso a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus. Deus não quer que você peque. Deus não quer que a gente peque. Mas não é você que vai resolver esse problema com a sua força de vontade. Mas você vai resolver isso com a sua submissão a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Cristo já fez a obra no seu espírito, você precisa crer nisso. Confie nele para que você possa vencer. Não por você mesmo, para também se gloriar. Da mesma forma que eu não me glorio na salvação, não posso me gloriar da santificação. O maior engano do diabo é tentar fazer algumas pessoas se gloriarem de serem santas. Elas dizem, está vendo como eu sou santo? Assim era o fariseu, que a gente pregou domingo passado aqui naquele episódio lá, querendo apedrejar a mulher. Está vendo como eu sou bom? Está vendo como eu guardo direitinho a tua palavra? Está vendo como eu sou legal? Jesus, quando encontrou o fariseu orando com o publicano, disse, quem desceu justificado para sua casa? Não foi o fariseu, porque o fariseu apresentava o currículo. Então, gloriar-se, nem por ser salvo, nem por ser santo. Porque se a gente é santo, é porque o Espírito Santo nos santifica. É porque nós nos rendemos a Cristo. Porque nós nos submetemos a Ele. E Ele me ama incondicionalmente.
Por que Deus me ama? Esse é o grande problema. Começou lá com Caim e Abel, naquela disputa ridícula para ver quem ofertava algo melhor. Deus não me ama porque eu oferto mais. Deus não me ama porque eu me comporto melhor. Deus não me ama porque eu sou uma pessoa melhor. Deus me ama sem nenhuma condição para isso. Ele deu Jesus, não para os bons, mas para os enfermos. Morreu na cruz, não para salvar quem estava são, mas para salvar quem estava doente. Deus me ama incondicionalmente. Quando você começa a entender isso, tua alma começa a acalmar. E quanto mais paz a alma tem, sem culpa, sem acusação, sabe quem é o acusador? É o diabo. A Bíblia diz, ele é o acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus. Então, quando isso tudo começa a ir embora, você começa a desfrutar de paz. E quanto mais paz você tem na sua alma, menos a tua carne vai fazer qualquer coisa. Quanto mais sossego você tem na tua alma, menos você vai ceder às concupiscências da carne, como diz a palavra. Por isso a Bíblia diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ela diz que eu não vou satisfazer, não é porque eu lutei contra ela. A luta da carne contra o Espírito não é a minha luta contra a carne. Esse é o grande erro de muita gente. Mas é do meu Espírito. Então a Bíblia diz, ande em Espírito. Automaticamente você não faz o que a carne quer. Por quê? Você está andando no Espírito. Então tire a acusação. Entenda que Deus te ama. Confesse essa verdade no teu espírito, para dentro de você mesmo. E acredite que você tem a natureza de Deus, como a Bíblia diz. Ao ser convertido pelo Espírito Santo, você foi transformado. Deus te deu uma nova natureza. E é por isso que há um novo caminho para nós. Eu termino lendo o final de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que você seja abençoado por Deus. Que você tenha paz na sua alma, para que você não peque mais. Quando Jesus perdoou aquela mulher semana passada, ele disse, vai e não peques mais. Porque ele já deu a ela a paz na alma que ela precisava. Ela não precisava mais agora correr atrás de homem, porque ela já tinha Jesus. É isso que tem que mudar na nossa vida. Você já tem Jesus, você já tem tudo. Você não precisa mais andar inquieto por coisa alguma. Vamos orar? Senhor Jesus, ouvimos, Pai, a Tua palavra, que nos leva a entender com absoluta certeza e precisão aquilo que o Teu Espírito está ministrando ao nosso coração. Tirando, Pai, agora todo o conceito errado, que talvez tenhamos aprendido ao longo da vida, porque muitos foram assim ensinados a ter força de vontade, a lutar com suas próprias armas contra a carne, e a deixar de lado o mais importante, que é a vida espiritual, que é andar no Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a entender tudo isso. Tira da nossa mente esses conceitos que foram incutidos nela, Pai. Renova a nossa mente, Pai. Renova, Jesus, com a Tua palavra, com pensamentos novos, com verdade que liberta. Não é uma verdade nova, é a pura verdade, que talvez foi escondida por doutrinas, por conceitos humanos, por filosofias. Pai, tem misericórdia de nós, que possamos entender o Teu amor, que é incondicional, que possamos, Deus, saber
tudo aquilo que o Senhor já realizou na nossa vida e já foi tremendo, e que agora possamos valorizar o Espírito e alimentá-lo sempre melhor, para que automaticamente a porta para a carne seja fechada e a gente consiga viver com a alma sossegada. Ter paz na alma, ter paz nas emoções, nos sentimentos. Pai, coloca por terra todo conflito emocional que leva tantos ao vício, que leva tantos a atitudes impensadas. Coloca por terra, Senhor, todo conflito na alma que traz depressão, que traz tantos males. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo com a verdade da tua palavra e que essa verdade liberte e mude a vida de muitos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.